artistas do Brasil. Hoje a conversa é pra todo mundo que quer trabalhar no mercado de animação, o que é muita gente. Desde quem faz character design e concept art, até quem trabalha com animação e rigging, passando por modeladores e artistas de textura e shaders, a área de animação emprega uma quantidade enorme de pessoas. Mas quais são as diferenças de trabalhar no mercado de animação para publicidade e animação para entretenimento? Para conversar sobre esses dois mundos, hoje quem volta para a sala 1604 depois de muitas semanas offline é o Gus Ribeiro. Seja bem-vindo, Gus. Oi, gente, novamente. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui, quanto tempo. Tô de volta, rapaziada. Vamos ver se o Gus sabe socializar e conversar ainda. Vamos ver se ele perdeu essas skills ou não. Vamos ver, sendo testado agora nesse podcast. Gus, conta pra gente primeiro, então, por que você estava sumido? O que você estava fazendo? Em qual mundo da animação você estava trabalhando? Eu estava iniciando um curta novo mas bem pré-produção, mas principalmente estava fazendo uma animação para publicidade. Filminho para publicidade. Você pode contar pra gente o que é esse trampo? Era uma campanha do Natal para um shopping de São Paulo e tal. É uma campanha que a gente tá fazendo pelo segundo ano, que é do shopping Vale Sul. Assim, é uma campanha que é muito legal, assim, de trabalhar com eles, porque eles são uns clientes muito maneiros, dão muita liberdade pra gente, então é um trampo muito massa de fazer, assim, sabe? Todo ano de estar realizando, assim, é bem maneiro, assim. Inclusive, a campanha, só pra contar pra galera, a campanha do ano passado tá no YouTube, vocês podem pesquisar, tá no YouTube do Shopping Vale Sul, e a desse ano em breve vai estar também, né? Digita lá, vim da Revo. Vim da sala de vocês. Eu vou deixar o link na descrição para os mais fãs falarem, nossa, Revo muito pica. Mas então começa falando do que é animação pra publicidade. Quais são as características da animação pra publicidade? Tipo, beleza, você tem o job, eles te mandam um briefing, você tem um tempo, tem que entregar num prazo, como é que funcionam essas coisas? Eu acho que o legal da animação pra publicidade é que, tipo assim, ele tem um caráter muito experimental, assim, sabe? Tipo, porque geralmente você não vai fazer um filme muito maior do que 1-2 minutos. Então, tipo, você acaba podendo explorar coisas muito legais visualmente falando, assim, sabe? Então, a animação pra publicidade, você acaba tentando... Que é um exercício muito maneiro, é contar histórias em um tempo muito curto, assim, sabe? Contar histórias num espaço muito curto de tempo, assim. Mas, falando da principal característica da animação pra publicidade, eu acho que é, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que contar uma história complexa nesse espaço curto, também, geralmente, o tempo que a gente tem pra fazer isso, na grande maioria dos clientes, é um tempo curto pra fazer, sabe? E o processo tempo também... Tempo de produção, você diz, né? É, um tempo de produção bem menor pra fazer do que um trabalho autoral que a gente faria, tipo, uma animação autoral e tal. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças entre as duas. E é claro, uma tem um objetivo muito claro, que é vender um produto, né? Sabe? A gente tá ali, tipo, você vai fazer uma propaganda pra um shopping. Ou a gente fez uma propaganda pra um jogo lá, que é o Bingo Blitz com o comercial da Meghan Trainor. Vou deixar na descrição também, pra quem ainda não viu. O objetivo da propaganda é vender mais o produto, claramente, né? Tipo, tentar desenvolver o produto de uma maneira mais definida, assim. Tem um objetivo bem claro, que é aumentar o número de vendas, aumentar o número de pessoas acessando uma página, ou conhecendo um produto, ou algo do gênero, sabe? Então o objetivo é muito mais claro, por um lado, na publicidade, sabe? Muito mais... Não sei se a palavra certa é simples, mas ele é mais definido. Já numa animação autoral, não. O objetivo não é tão claro assim, sabe? Ele tem você quer contar uma história, Você né? quer contar uma história antes de tudo, sabe? O que ela vai gerar, você não necessariamente você tem tanto uma visão tão clara do que ela vai ser, de que produto ela vai virar, de como ela vai se desdobrar depois, sabe? Aqui, numa peça publicitária, pelo menos algumas das facetas do resultado que você vai ter com aquela peça de publicidade já são mais visíveis, sabe? São muito mais visíveis. Isso eu tô falando de um layer da superfície, assim, de uma produção de publicidade, porque você tem um outro layer de produção que é a etapa de produção mesmo. Qual que é a diferença de produzir uma publicidade para produzir uma animação autoral, sabe? Trampos distintos, né? Em termos de tamanho, quantidade assim, de pessoas. O perfil das pessoas é diferente numa produção dessa. Fala um pouco sobre isso. Por que o perfil das pessoas é diferente? Porque como a publicidade, ela tem essa natureza um pouco mais estricnada, tipo Eu acho que esse tem que ser o nome do podcast, Natureza Estricnada.
A gente tem muito menos tempo pra fazer as paradas, tipo... A natureza dos artistas que trabalham em publicidade no Brasil geralmente é de artistas generalistas. Que são caras que fazem modelagem, textura, luz, render, sabe? Que é um cara meio que resolve tudo, assim, sabe? De uma maneira geral, assim. Ou tudo ou uma grande parte do processo, assim, sabe? E eu acho que publicidade, por a gente ter essa experiência com, tipo, sei lá, em um ano a gente acaba trabalhando em várias peças audiovisuais. Em publicidade, a gente vai para diferentes estilos, para diferentes estéticas, sabe? Isso acaba exercitando a gente de uma maneira interessante. Mas, ao mesmo tempo, você também acaba tendo que ter artistas muito mais versáteis, sabe? Que consigam se esticar para diferentes áreas da produção. Quando numa produção autoral já não necessariamente é essa a realidade. Aí depende se é uma produção autoral no Brasil, obviamente, e se é uma produção autoral gringa. Mas quando você fala de uma produção autoral de cinema autoral, tipo, você vai falar, tipo, não sei se dá pra considerar Pixar cinema autoral, mas você vai falar de um estúdio grande, tipo DreamWorks, Pixar, sabe, tipo Disney. A pira é que, tipo, a produção, ela já requer muito mais especialistas, assim, sabe? Porque é um processo de... uma linha de produção completamente diferente, sabe? Que cada um faz a sua etapa, é quase como se fosse a produçãozinha de um carro, sabe? Meio que um Fordismo, sabe? Terminou um bagulho, começa o outro, saiu daqui e vai pra lá. Não, já na produção de publicidade é meio que um caos controlado, sabe? Daí é que vem a natureza estricnada, tudo ao mesmo né? tempo, assim, enquanto um cara tá modelando, tem alguém previsualizando a textura com o modelo inicial, alguém fazendo a luz com uma parada que não tá terminada, sabe? Tipo, e a gente tá correndo pra ver o máximo da imagem final o mais cedo possível, assim, sabe? Eu acho que, pelo menos na minha percepção, né? Posso estar errado, num filme autoral, isso acaba demorando um pouco mais, sabe? Pelo menos fora, porque o processo é um pouco mais sistematizado, sabe? Dividido em sessões mais... etapas mais claras, né? Não que isso não seja aqui também, não que não esteja, mas eu vejo o processo aqui, várias áreas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, pelo menos na publicidade. O que é uma forma tranquila de dizer que na publicidade tem BO o tempo inteiro, é isso que você tá falando. Exato. É tipo isso. E tem a questão também do cinema autoral no Brasil, que, tipo, como a gente não tem uma condição financeira gigante, né? Não é um estúdio dos Estados Unidos que faz uma parada com $milhões. Seremos. Deixar o Pix na descrição aqui do estúdio também. Exato, vai passar um tempo nessa. A gente acaba tendo que fazer também. Tem meio que, acho que essa mentalidade da publicidade acaba ajudando um pouco a gente, sabe? Porque a gente acaba conseguindo executar muito em pouca gente, sabe? Tipo, sabe, fazendo muita coisa com poucos artistas, que são generalistas, no caso, sabe? Então eu acho que a gente tem um pouco dessa natureza diferente de produzir, tipo, na publicidade. Eu não sei se isso vem só da publicidade brasileira, sabe? Não sei qual é o rolê, mas eu sei que a publicidade aqui no Brasil, ela é bem peculiar, assim. Até por ser um mercado muito grande de publicidade, um dos maiores do mundo e tal. Talvez seja uma coisa meio ocidental, né? Porque a gente fez um trampo pra empresas de fora já, mas, né, do ocidente. E é meio que nessa pegada, né? Exato. Eu pedi pra você falar entre as diferenças de perfil que você comentou, porque muita gente que tá ouvindo a gente aqui com certeza quer entrar nos mercados de animação, mas talvez não tenha parado pra pensar nessa distinção, sabe? Que existem essas duas diferenças e essas duas vibes, e que pra cada tipo, né, de mercado, você tem que ter não necessariamente uma formação diferente, mas uma vibe diferente, é o que você falou, né? Talvez até de construção de portfólio, né? O que você apresenta, como você se coloca, por causa dessa diferenciação entre ser especialista e ser generalista. Sim. Qual foi a pergunta exata que eu não entendi muito bem? Eu quero que você fale entre a diferença de ser generalista e especialista dentro do estúdio e como que as pessoas que querem trabalhar dentro dessas áreas podem mirar numa coisa ou em outra, sabe? Por que eu tô perguntando isso? Porque dentro da Miraluma a gente faz os dois tipos de processo. Tanto animação pra publicidade, tanto animação pra entretenimento. E são os mesmos artistas em várias partes desse processo, né? Então eu queria que ajudar as pessoas nesse sentido, assim, do tipo, como eu posso fazer um portfólio melhor pra uma área ou pra outra? Tipo, você como diretor de projetos, o que é que você olha num portfólio quando você tá procurando alguém pra trabalhar pra um freela, pra um trampo de publicidade, e o que você olha quando você tá procurando pra um trabalho que vai ser, tipo, mais autoral, as histórias que a gente desenvolve na produtora? Eu acho que tem uma questão muito grande aí, é que, tipo assim, essa faceta generalista, eu acho que as pessoas acabam ganhando de determinada maneira em produção, sabe? Quando o cara tá aqui dentro do estúdio, a gente começa, tipo, a desenvolver mais esse lado nas pessoas. Até porque
Tipo, tem um lado de ser generalista que é muito complexo, que é saber muita coisa, assim. Tu sabe muita coisa, não necessariamente tu é o melhor em todas, sabe? Então uma coisa que eu olho geralmente é ver se essa pessoa, ela já é, tipo, proeficiente em uma das paradas, sabe? Porque se tu é bom ou relativamente bom em alguma coisa, é muito mais fácil depois você se desenvolver em outras, sabe? Tipo, se você já tem algo em que você pode se balizar, sabe? Porra, meu modelo é bom, minha modelagem é da hora, sabe? Então posso me balizar nisso pra poder, tipo, me desenvolver em outras áreas. Então, geralmente, eu acabo procurando isso, sabe? Tipo, pô, tô querendo contratar um cara que ele manja de modelagem, textura e shader, sabe? Porra, ele é bom, muito bom em alguma dessas partes? Show, sabe? Ele só sabe uma parte, então, pô, então ele tem que ser relativamente bom em modelagem, sabe? Porque a gente vai levar um tempo treinando ele textura, shader, sabe? E outras coisas. Então eu acabo sempre procurando, tipo, pelo menos um ponto forte da pessoa, sabe? Um ponto que eu veja que ela possa extrair confiança pra poder depois aplicar em outras áreas, sabe? Porque essa parada do aprendizado é um negócio muito psicológico, assim, sabe? E quando a gente tem uma faceta forte, é mais fácil de a gente desenvolver outras delas, sabe? Tipo, aqui em produção. Porque geralmente a pessoa vai estar num ambiente muito generoso, em que as pessoas estão dispostas a ensinar, sabe? Se a pessoa tiver já essa predisposição a aprender, já é um puta ganho. É óbvio que é sempre perfeito quando você acha uma pessoa que sabe um pouquinho de tudo, mas a gente não parte desse pressuposto. É perfeito quando você acha um artista perfeito. E é aquele negócio que a gente tá numa constante... num constante processo de evolução aqui dentro, sabe? Então, a toda a produção, a gente também tá melhorando como artista, como estúdio, como tudo, sabe? A gente também quer achar alguém que esteja interessado nesse processo em se desenvolver, sabe? Que gosta também de se desenvolver com projetos autorais, sabe? Coisas do gênero. Porque a gente geralmente pega projetos pra fazer aqui que a gente acredita muito, sabe? Então é um nível de envolvimento um pouquinho maior nas coisas que a gente faz. Tem um pouco... Não que os projetos pra publicidade não tenham coração, né? Tanto que nesse último projeto que o Gus fez... Agora que vai ser na Melhor Aluno, que era porque ele tava sumido, eu zoei com ele que eu falei que ele tem que parar de matar idoso, porque não consegue, tá ligado? Cara, mas eu não matei nenhum ele idoso, ele mata um velho, é muito triste. Que o cliente gosta de umas coisinhas mais tristes, sabe? Mais sentimental. Então a gente quer agradar o cliente sempre, né? Tipo, pô, a gente tá fazendo nesse caso um trampo pra uma outra pessoa. Acho que quem tem que se sair satisfeito do bagulho são eles, sabe? Não a gente. Que daí é um outro rolê de publicidade também. É tipo, de você... Pelo menos eu abstraio muito publicidade como arte, sabe? Não que eu não considere, eu considero. Mas eu tento pensar isso como se não fosse não a mesma lógica que eu uso pra pensar um trabalho autoral, sabe? Obviamente não, com certeza. São outras camadas não de, é o mesmo de profundidade, prisma, outras intenções. E como a decisão do cliente sempre se sobressai, é difícil você falar que é uma coisa sua, né? Porque talvez muitas decisões importantes foram tomadas não por você. Não, total. É um trampo conjunto com a gente e com o cliente sempre, sabe? Até porque a gente tá lá pra ajudar o cliente a realizar o melhor da visão dele, assim, no processo, sabe? Eu acho que isso é o que é muito importante. Tipo, meio que abstrair um pouco do ego a parte e saber que a gente tá lá pra trabalhar com outra pessoa, assim. Trabalhar com um cliente e tentar realizar a visão deles pra aquilo, sabe? A gente é uma outra ferramenta criativa no processo de realizar a ideia do cliente. E apesar de ter essa característica, né, dentro do mercado de animação para publicidade, né, de ser um pouco mais corrido, dos prazos serem mais apertados, de você ter que ter um jogo de cintura maior para entender quais são os objetivos do cliente, o que ele acha legal pro filme ou não, você também se diverte muito no processo, né? Uma das coisas que eu tenho achado muito legal nesse trabalho que a gente tem feito é como a gente consegue manter dentro da Melhor Aluno um estilo de animação, uma forma de contar histórias, assim, que eu acho que a gente não tem muitos trabalhos ainda, né? A gente tá começando a ter agora um portfólio maior, né? Faz o quê? Desde que saiu o NAPA 2019, faz 3 anos que a gente tá trabalhando nisso, né? E produzir animação demora, então a gente não tem ainda uns mega portfólios extensivos, mas já tem alguns filminhos. Mas eu acho que tipo, eles estão conectados. 7 filmes de publicidade já. Então, mas, né? Vamos até daqui mais 10 anos a gente vai ter 65. E aí eu acho que já tem um estilo da produtora, assim, sabe? Vocês conseguem organizar as coisas de uma forma que, tipo, beleza, são trabalhos para clientes diferentes, são produções completamente diferentes, com objetivos diferentes. Não sei esse do shopping, né? Que o mesmo objetivo do ano passado é o objetivo desse ano, né? Vender mais presente de Natal. Mas, e é pro mesmo público também, né?
Mas vocês Sim, conseguem total. manter essa consistência, eu acho, de um projeto pro outro e essa identidade também. E eu queria saber como vocês fazem isso, sabe? Como vocês conseguem manter essa mesma alma, assim, de cada filme, mesmo cada um sendo completamente diferente do outro. Eu acho que é uma situação um pouco também de sorte, sabe? Porque, assim, muitos dos clientes que vêm falar com a gente, eles vêm por causa dos nossos trampos autorais, sabe? Eles vêm muito por causa das paradas que a gente tá fazendo autoralmente aqui no estúdio. Então eles já buscam um pouco da nossa linguagem e do que eles viram no Napo mesmo, sabe? Tipo, pras produções deles, sabe? Então eu acho que é um pouco disso, assim, que geralmente as pessoas já vêm atrás do que a gente tá fazendo. Sabe, já vem atrás um pouco da nossa linguagem. Por causa disso, né? E não por causa de uma coisa aleatória, assim. Tipo, Não, só não é só porque de o 3D filme é de animação, bonito. né? Não, é porque ele já vem atrás um pouco de uma linguagem que a gente tá desenvolvendo no filme, sabe? Faz bastante sentido. E eu acho que isso também é uma dica boa pra quem tá ouvindo a gente aqui hoje, do tipo, antes de mandar o seu portfólio pra um estúdio, seja ele de publicidade, seja ele de entretenimento, tentar ver se aquelas histórias que estão sendo contadas, o estilo que o estúdio tá colocando dentro desses filmes, combina com o teu, né? Você acha uma coisa válida? Eu acho que sim também, mas eu acho que, tipo, por exemplo, a gente tá produzindo outras paradas agora porque a gente também não quer que a galera veja a gente só como os caras que fizeram Napo, sabe? A gente quer ver como os caras que fazem outras... sempre, né? Como os caras que fazem outra coisa, sabe? Tipo, outros estilos. Então a gente tá pra lançar outros projetos autorais que tem diversos estilos diferentes, sabe? O doido é que a gente faz arte, então a gente não necessariamente precisa se limitar a só um tipo de linguagem, sabe? A gente pode extrapolar isso, sabe? E não quer dizer que as pessoas precisam buscar um estúdio achando que ele só tá encaixado dentro completamente autoral e diferentão, né? Exato, só encaixado dentro desse prisma, sabe? Não, com certeza não. E é bom também se reforçar isso, porque isso que você falou vai bem de encontro ao que você estava falando antes, do tipo, não é que publicidade não tem arte, sabe? Tipo, mesmo dentro da área de publicidade que você tem algumas limitações a mais, você consegue inovar e fazer coisas diferentes, e a mesma produtora consegue participar de projetos muito diferentes, né? Obviamente tem produtoras especializadas que fazem muita coisa de outsourcing pra games, por exemplo. Mas a gente já fez tantas coisas diferentes, né? Tipo, a gente fez um trailer pra jogo, agora a gente fez um filme de Natal. São projetos completamente, tipo... para públicos diferentes, com temáticas diferentes, sabe? Com vibes diferentes, a trilha completamente diferente, públicos diferentes. Então e a gente ainda tá, né, cavando mais espaços em outros mercados, assim, também. Então eu acho que é uma coisa legal das pessoas verem, porque... E eu tô falando isso porque eu acho que às vezes o artista meio que torce o nariz pra publicidade, sabe? Como se de alguma forma fosse inferior ao autoral, assim. E eu acho que as pessoas às vezes ficam muito frustradas de trabalhar no mercado da publicidade como se fosse uma coisa negativa. E eu não acho que tem que ser por aí, sabe? Eu acho que eu entendo as experiências das pessoas que têm experiências negativas com isso, que faz parte. Eu acho que também é um mercado. Tem muita gente doida em todos os mercados, e pressões e, né, prazos absurdos. É um mercado que tem seus problemas também, mas eu acho que aos poucos a gente consegue, talvez, não sei se eu tô sendo muito esperançoso, mas cavar possibilidades melhores, mais decentes de trabalho, sabe, e de desenvolvimento de projetos. Eu acho que publicidade pode sim ser um bagulho criativo, que é um negócio que eu também não botava muita fé antes não, sabe? Que eu não achava que era possível não, mas eu tenho acreditado cada vez mais nisso, sabe? Tipo, eu acho que é sim um meio super criativo, mas eu não achava que a gente teria liberdade, sabe? Pra fazer as paradas, sabe? E, tipo... Você achava que ia ser mais apertador de botão, assim. Exato. Não, mas a gente tá tendo muita liberdade pra fazer as coisas que a gente quer e pra poder adicionar o máximo do que a gente acredita dentro de um trabalho pro cliente e poder fazer o melhor trabalho pra eles também, sabe? De pessoas que vêm trabalhar com a gente porque elas confiam no que a gente faz. Eu acho que é uma experiência diferenciada, um pouco que a gente tem na Miralumo, mas eu também acho que serve de exemplo bastante, assim, pras pessoas que estão, tipo... começando a pensar sobre isso e talvez não tivessem se dado conta dessas diferenças, dessas nuances ou desses objetivos. Eu acho que quando a gente começa a estudar qualquer área artística, e eu já perguntei isso pra, tipo, centenas, talvez até milhares de artistas, que é, tipo, qual que é o teu objetivo com arte? E, invariavelmente, a resposta da pessoa cai, é contar as minhas próprias histórias. E, pra isso, as pessoas acabam muito, tipo... relacionando a animação autoral, né, a projetos específicos, a desenvolvimento de histórias de narrativa, né, mas assim, série, curtas, filmes. E eu acho que
é legal também, quem tá no começo da carreira, entender que tem bastante possibilidade, bastante emprego na área de publicidade e que não é impossível que você acrescente elementos das suas próprias histórias dentro disso que você tá criando, né? E eu acho que até esses comerciais que vocês fizeram pro Natal, tanto do passado quanto esse ano, são bons exemplos disso, né? Tipo, eu lembro que no comercial do ano passado vocês desenvolveram um bairro super periferia do Brasil, assim, São Paulo, e vocês foram colocando elementos que lembravam vocês de certas coisas, né? Quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que a gente tenta sempre se botar um pouco nos trampos, sabe? Sei lá, minha família é toda de Mauá, de São Paulo, sabe? Então foi um negócio que quando a gente foi falar com eles, eu falei, porra, seria muito legal a gente fazer um bagulho que mostra o Brasil, sabe? Tipo, que começa a mostrar um pouco mais o Brasil, que os filmes anteriores que eles estavam fazendo eram muito lindos, assim, mas eram todos, tipo, numa pegada tipo muito Natal mais... com pinguins, né? E uma pegada muito mais americanizada, assim, sabe? Então, tipo, a gente chegou e propôs pra eles, o que vocês acham de a gente fazer isso, sabe? De a gente tentar fazer um Natal mais brasileiro, mais brazuca, sabe? Mostrar pra galera... Tipo, como é o Natal aqui, sabe? Tipo, e eu acho que foi muito maneiro, porque é um pouco da nossa realidade, sabe? Da realidade um pouco de todo mundo que trabalha aqui com a gente, sabe? A gente tá partindo pra uma próxima produção agora e a gente tava partindo do ponto de princípio nessa produção. Como a gente quer que nossas paradas sejam todas... Tem um que é muito brasileiro, a gente quer que a galera toda tragam fotos da infância, sabe? Tipo, das cidades onde eles nasceram, tipo, do rolê todo, pra gente conseguir... Esse é o mood board. Informar o filme através dessa nossa vivência. E, pô, fazer o bagulho do Vale Sul um pouquinho de falar assim, pô, eu queria que tivesse um bagulho parecido com Mauá, sabe? Tipo, que essa parada pudesse estar dentro de uma propaganda, sabe? De um rolê, sabe? Que fosse também um pouco parecido... tipo, com a região deles lá do interior de São Paulo, sabe? Então é um negócio de dar um pouco de a gente tentar botar nos nossos filmes um pouco mais da nossa realidade, sabe? Tipo, da realidade do Brasil, mas uma tentativa muito, muito singela de fazer isso, sabe? De cada cliente que a gente consegue empurrar um pouquinho dessas paradas, a gente empurra um pouquinho mais, sabe? Sim, eu acho que faz total sentido, e pra eles fez total sentido também. Eu acho que isso que é o lance importante, assim, a gente não ficar com essa ideia de que publicidade é um negócio, tipo, antisséptico, sabe? Que, tipo, não tem espaço pra inovação, não tem espaço pra histórias, não tem espaço pra criatividade, porque eles gostaram, né? Eu lembro dessa reunião que eles gostaram bastante da proposta de ser mais brasileiro e tal, mas o fato é que depois, essa campanha do Natal do ano passado foi a campanha que teve maior desempenho pra eles, né? Se até se olhar no canal deles, é o vídeo de longe o mais visto, assim. Então... também tem o outro lado, né? Não é só uma questão de, tipo, a gente apresentar uma coisa pro cliente, mas é também o cliente ter um resultado que talvez ele nem esperava que fosse tão bom a partir dessa ideia que vocês levaram pra ele, né? Exato, porque a galera acabou se aproximando muito mais aquela parada que a gente criou, sabe? Tipo, por ser um negócio do Brasil, sabe? Pela galera conseguir olhar e falar, porra, essa ruim é parecida com a rua que eu nasci, que eu cresci, sabe? Um bagulho assim. Sim, e eu acho que isso faz toda a diferença pro time que tá trabalhando também, né? Porque gera esse envolvimento, tem um pouco mais de coração, né? Tem um pouco mais de cada artista envolvido na produção ali dentro. E isso faz com que as pessoas fiquem mais empolgadas e felizes com o resultado e participativas, e gera essa vibe que você tava falando de generosidade, né, de todo mundo fazer as coisas de um jeito mais coletivo e trabalhar junto e cada um ensinar ao outro o que sabe. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo vai ficar com vontade de trabalhar na Miralumo agora. Eu vou deixar o e-mail pra vocês enviarem portfólio antes que vocês perguntem, vai estar na descrição. A gente tem um banco de dados onde a gente salva todos os portfólios que a gente recebe quando a gente tem projetos novos ou necessidade de trabalho de pessoas em algumas áreas, a gente consulta esse banco de dados. Então, vou deixar o e-mail aqui para quem quiser trabalhar na Miralumo. E pra gente fechar aqui, né, meu anjo, fazer essa conclusão desse episódio aqui, em que discutimos alguns detalhes, né, dos mundos de publicidade e mundo de entretenimento. Vamos fazer um de frente com o Gabi? Você estava com saudade desse momento no podcast? Bora! Seu software preferido? Meu software preferido? Porra, acho que o Nuke. Nossa, Gustavo, você traiu o Maia. Hoje em dia é o Nuke, Que absurdo. Você é generalista ou especialista? Generalista. Se você tivesse que escolher um só, publicidade ou entretenimento? Entretenimento, com certeza. Fazer um trabalho muito longo em muito tempo ou um trabalho mais curtinho em menos tempo? Tem que escolher um?
Pelo jeito não, né? Porque você faz os dois. Eu faço os dois, eu gosto dos Na dois. vida você faz os dois, então dependendo da época dependendo da época outro, eu acho. No Natal, mais curto e mais tempo. Depois de terminar um projeto longo, é bom ficar em projetos curtos. Depois de muito tempo em projetos curtos, é bom ter um projeto longo. Equilíbrio é fundamental, eu acho, nessas partes dos projetos. E uma frase de conselho para os nossos ouvintes da Sala 1604 que estão querendo entrar no mercado de animação. Dá uma força aí, aquela motivação, aquele gás extra. Eu acho que se tu quer entrar no mercado de animação, eu acho que o bagulho é, tipo, primeiro, assim, sabe? Tem dois caminhos. Uma coisa é se você quer produzir animação autoral. Eu acho que os editais estão aí pra isso, sabe? E agora, com uma mudança de governo, provavelmente os mecanismos de lei de incentivo acendendo velas aqui pra voltar ao Ministério da Cultura. Vão voltar, sabe? E isso vai abrir muitas portas pra muita gente, tal. Então, o que é algo que pode ser muito bom, tal, pro mercado de animação e pro mercado de jogos e tudo mais. Mas eu acho que se você quer entrar no mercado, tipo, tente... como que eu posso falar? Tipo, você quer trabalhar com animação, às vezes menos é mais, sabe? Tipo, tenta fazer um projeto pequeno, mas bem feito, sabe? Não tenta abraçar o mundo de uma vez. Eu acho que simplicidade, ela é sempre chave no rolês, sabe? E ela pode levar a gente muito mais longe do que a gente imagina. Porque eu adoro muito mais ver uma parada, tipo, pequena, mas muito bem feita, do que um bagulho gigante que tem um monte de falhas, sabe? Porque fica meio evidente, né? Quando a pessoa não quis abraçar o mundo com as pernas. E às vezes a gente não consegue ver... A gente acaba olhando mais as falhas e não consegue ver tão bem os pontos positivos que você tem, sabe? Então acho que é aí que é importante, tipo, você tentar se desenvolver um pouco mais, tipo, com coisas mais simples, projetos menores, pra daí pra paradas mais loucas e mais desafiadoras. Eu acho que é um excelente conselho pra gente terminar o podcast de hoje. Gus, muchas gracias, chiquito, por la conversa. Gracias, hermosita. E a gente se vê na próxima Sala 1604. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre esses mercados, deixem aqui nos comentários e aí a gente responde vocês, se vocês tiverem coisas mais específicas que vocês querem saber, tá bom? Beijos para todos vocês, galera. Beijos. Beijos, até mais. Programa editado por Doug Bezerra.